Olá, estamos iniciando a segunda parte desse tema. Na aula passada, aula 12, nós introduzimos a parte de especificação de sistemas sequenciais, as máquinas de estado, Mealy e Moore. Nessa segunda parte, nós vamos tratar da minimização de uma máquina de estado obtida para solucionar um determinado problema. Nós vamos retomar a parte inicialmente dando ideia de um exemplo também de um reconhecedor de uma cadeia, da mesma forma que nós terminamos a aula passada. No caso, nós vamos reconhecer uma cadeia desse tipo aqui, 1, 0, 1, ou seja, no instante t-2, t-1, t-t, se ocorrer essa cadeia, a minha saída é 1. As minhas entradas, então, são cadeias compostas de 0 e 1, a minha saída é o valor 0 ou o valor 1. Então, para esse problema, se nós o resolvêssemos, nós obteríamos ou essa máquina ou essa máquina. E elas são equivalentes. Se vocês fizerem um teste, vocês notarão que essa máquina e essa máquina têm exatamente o mesmo comportamento. E as duas, em particular, são máquinas de Mealy. Bom, como saber se, ao terminar de esboçar a solução que você imagina que é a melhor possível, se realmente essa é uma solução mínima? Como saber? É exatamente esse problema ou essa questão que nós tratamos aqui nessa aula de número 13. Para isso nós vamos tratar esse problema aqui dado no slide 29, que já vamos explicar para vocês. Bom, qual é a técnica que a gente vai usar para transformar um sistema em um sistema equivalente, tendo esse sistema equivalente um número mínimo de estados, ou comprovar que o sistema que nós obtivemos já é o mínimo? Então nós temos dois passos, na verdade: identificar os grupos de estados equivalentes e depois descrever utilizando apenas um estado por grupo. E aí vamos fazer isso iterativamente até obter a solução final. Bem, vamos começar então fazendo algumas definições. A primeira definição vem exatamente dessa questão colocada aqui de estados equivalentes. Então, primeiro nós temos que saber o que são estados equivalentes para depois podermos agrupá-los. Bom, então,
Aqui, nesse primeiro ponto, nós definimos estados K distinguíveis, onde K é o número de entradas. Então, um distinguível é uma entrada, dois distinguíveis, duas entradas, e assim por diante. E sabendo o que são estados distinguíveis, saberemos o que são os estados equivalentes. Os equivalentes são os não distinguíveis. Não é? Bom, e o que são estados distinguíveis? Né? Ou o que são estados equivalentes? Tá? Então, dois estados, no caso SV e SW, são K distinguíveis se a partir de cada estado existir pelo menos uma sequência de K entradas que gera diferentes sequências de saída. Parece meio complicado, né? Mas nós já vamos deixar isso absolutamente claro. Tá? Bom, então, na verdade, nós vamos buscar os estados equivalentes, tá? E nós vamos chamar de P de K a partição, do conjunto de estados que terão sido agrupados como K equivalentes. Então, P1, um equivalente, P2, dois equivalentes, e assim por diante. Tá? Bom, vocês já devem estar curiosos, né? Então, vamos tratar do nosso problema exemplo, né? Então, esse problema tem três entradas, A, B e C. A saída é 0 ou 1. Os estados são 6 estados e o estado inicial é o A. A nossa tabela aqui de transição, né, é uma tabela de transição de uma máquina Mealy, tá? Nós já estamos lembrados aqui, né? Então, x igual a A, x igual a B, x igual a C são as três entradas possíveis. O meu estado atual EA é A, B, C, D, E, F. O meu próximo estado de A, eu estando em A com uma entrada A minúsculo, eu vou para o estado E. Então, o próximo estado seria o E. E o Z, vírgula Z, é a saída que essa transição de A para E, com a entrada A, causa uma saída zero. Então, isso tudo aqui é a definição, tá certo? Da máquina que eu realizei para resolver um determinado problema. Tá? Será que essa máquina é a mínima? Perguntando de outra forma, será que eu consigo minimizar a quantidade de estados? Então, vamos lá. A e C, né? Então, vamos nos preocupar com os equivalentes, né? Os equivalentes são os não distinguíveis, ou os distinguíveis são não equivalentes. Então, tanto faz olhar um ou outro. Tá? Então, vamos olhar aqui o que são estados equivalentes. Daqui a pouco nós já voltamos para isso, para esse slide, e vamos olhar novamente a nossa tabela de transição. O estado A e o estado B são equivalentes se para a mesma entrada gerarem a mesma saída. Então, vamos olhar essa tabela aqui. A é equivalente a quem? Então, A para A minúsculo gera 0, para B minúsculo gera 1,
para C minúsculo gera 0. Então, A, para as entradas, gera 0, 1, 0. Vamos olhar aqui onde existe essa sequência. Então, 0, 1, 0 aqui, 0, 1, 0 aqui. Então, A, C e E são equivalentes. Ou seja, para uma entrada, eles geram a mesma saída. Da mesma forma, B, D e F, se nós olharmos aqui, ó, B, D e F, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Então, B, D e F são equivalentes. Então, essa tabela agora, considerando os estados equivalentes, tá? Pode ter a seguinte notação: ACE, que são equivalentes, BDF, que são equivalentes. E chamamos essa tabela de P1. Notem aqui que a gente fez uma alteração na nossa definição de próximo estado, em função de quê? Olha, A vai para E. E é o quê? Olha, A, C, E são equivalentes. Então, eu escolho uma dessas letras aqui, no nosso caso nós vamos escolher a primeira, tá? Para renomear todos os estados. Então, onde aparecer E, eu escrevo A. Onde aparecer D, eu escrevo B. Onde aparecer C, eu escrevo A. E assim por diante. Bom, então com isso, essa tabela agora passa a ter essa notação. A vai para ABB, C vai para ABB, E vai para ABB, B vai para BBA, D vai para BBA e F vai para BAB. Bom, vamos voltar um pouquinho e dar uma consultada nesse slide aqui. Então, esse slide, né, ele facilita o nosso tratamento a partir desse ponto, tá? Com a seguinte definição: dois estados são I mais 1 equivalentes, se e somente se eles forem I equivalentes. Então, note, eu agora quero saber se esses estados aqui são I mais 1 equivalentes, ou seja, são P2. São dois equivalentes. Então, eu vou construir a minha tabela P2. Mas isso eu tenho que fazer no âmbito deles que são equivalente. Então, eu tenho que olhar isso nesse âmbito e nesse âmbito, tá? Não posso olhar cruzado, tá? Vamos voltar aqui para o 31. Então, eles serão I mais 1 equivalentes se e somente se forem I equivalentes. Então, no nosso exemplo, eles são equivalentes. Quais serão dois equivalentes? Eles forem equivalente e que para todo x que for o conjunto de entrada, os estados sucessores correspondentes forem I equivalentes. Desculpe. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Então, eu cheguei aqui. Bom, então os sucessores aqui, né? Olha,
os estados sucessores forem I equivalentes, tá? Então, vamos lá. Então, o sucessor de A, né, esses sucessores aqui, eles são um equivalente. Esses sucessores são um equivalente. Esses sucessores são um equivalentes. E assim por diante. E vocês notem que, aplicando o mesmo critério que nós aplicamos para chegar a essa tabela aqui, P1, nós vamos chegar à tabela P2. Qual é a tabela P2? Olha, para a mesma entrada, nós vamos ter os próximos estados iguais. Tá certo? Bom, então, ACE serão P2, serão 2 equivalentes. BD também. E F fica isolado. É uma terceira célula nessa tabela de transição, nessa função de transição. Então, de P1, nós agora obtivemos os estados, os grupos, né, dos estados 2 equivalentes. Tá? Bom, como é que fica a notação, então, agora? Fica ACE, BD e F. Bom, o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos buscar os grupos 3 equivalentes. Bom, obtidos 2 equivalentes, tá? Obtida essa tabela aqui, nós reescrevemos essa tabela assim, como está escrito aqui, só que, como o F saiu desse grupo, tá? Nós agora temos que buscar, tá? Porque nós havíamos escrito aqui B. Por que nós havíamos escrito B? Vamos voltar um pouquinho. Nós estamos aqui, ó, EABB. Então, E ia para C, onde C é A, e ia para F, onde F era B. Só que agora o F saiu desse grupo. Então, nós temos que voltar à notação anterior. Então, agora nós teremos E, A, né, estado E, fazendo transição para A, F, F. Né? Ficou claro, né? Como eu tirei o F desse grupo aqui, e por causa disso ele era denotado por B, quando eu retiro o F aqui, eu tenho que colocar o F de novo lá, porque ele passou a ser de um outro grupo. Bom, com isso o nosso P3, então ficou AC, para as entradas a transição é a mesma. O estado E, para as entradas, as entradas levam a elementos diferentes desses aqui, então ele sai desse grupo, passa a ser um grupo isolado, no caso. BD mantém e F mantém. Então agora nós temos os grupos 3 equivalentes, que são 4 grupos, A, E, B e F. Então o grupo A corresponde a e C, aos estados A e C, o grupo E, o grupo B, que corresponde aos estados BD, e o grupo F. Então chegamos a essa situação. Bom, agora a pergunta é: existem grupos 4 equivalentes? Bom, como a gente não consegue alterar mais nada, né?
tá certo? Porque aqui nós tínhamos, aqui no A, esses dois A's aqui, se nós voltarmos à função inicial, tá certo? Um A que era o próprio A e o outro que era o C, porque está agrupado e chamado de A, os dois levavam ao estado E. Bom, então a nossa tabela P3 fica A vai para EBB e C vai para EBB. Então, para essas entradas, os próximos estados se preservam. Então, não há um novo grupo formado por isso aqui, tá? E essa retirada do E do grupo inicial não tem impacto nos outros grupos. Então, com isso, nós não temos estados 4 equivalentes, tá certo? Porque essa tabela para 3 equivalentes é igual à tabela para 4 equivalentes. Bom, chegamos aqui que o nosso sistema mínimo, então, é dado por essa tabela de transição. A leva para E com saída 0, A leva para B com saída 1 e assim por diante. Tá? Então esse é o algoritmo, tá? Que nos permite mostrar que essa solução aqui é a solução mínima. Ou que, no caso, se ela já tivesse sido obtida desde o início, que ela era mínima. Né? Então, só para recordar, nós saímos dessa solução, tá certo? Que usando o método, que é o método ad hoc, né? Para descrever a transição entre os estados. Né? O método é, lendo o problema, eu defino os estados. Então, lendo o problema, eu tenho esses estados, né? Que por algum critério próprio eu defini. E aí eu, usando esse algoritmo, vou ver se essa função de transição é a função de transição mínima. Tá certo? Nós teríamos um outro método também para fazer isso, que é ir testando todas as entradas para cada um dos estados e não utilizar essa propriedade aqui, que foi o que nos guiou para chegar a esse resultado de uma forma muito mais fácil do que ir testando todas as entradas para verificar a existência de estados 1 equivalente, 2 equivalentes, 3 equivalentes, 4 equivalentes. Né? É um método muito mais trabalhoso, mas perfeitamente factível também. Né? Bom, espero que vocês tenham gostado desse método. Né? E vou agora. Então, estávamos aqui, esse é o sistema mínimo que a gente obteve. E agora nós podemos também definir o nosso problema inicial, não utilizando letras A, B, C, mas sim utilizando uma notação binária. Então, a nossa entrada, ao invés de ser ABC, né, que era o que nós estávamos usando aqui, vocês estão lembrados, né, as nossas entradas ABC, né, nós codificamos essas entradas para 00, 01, 10, por exemplo. Para ter o que a gente gostaria aqui, que está dessa definição, né? Especificação binária.
A saída já era binária, 0, 1, e os meus estados, ao invés de eu chamar de A, B e F, eu chamaria de 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. E aí minha tabela de transição seria esta aqui. Então, isso não altera absolutamente o problema, tá certo? É só uma forma de especificação do problema de forma binária, tá certo? Como último slide, eu gostaria de propor para vocês a solução desse problema, tá certo? Que é um problema parecido, que a gente mostrou logo lá ao final da aula 12 e também bem ao início dessa aula, né? Só que aqui a proposta é vocês reconhecerem esse padrão 0101011 e considerem de uma forma que as cadeias que contenham esse padrão estão encadeadas, né? Ou seja, eu posso obter resultado, utilizar reconhecimentos anteriores para reconhecer a próxima cadeia, né? Tá certo? E obtenho para isso ou a máquina de Mealy ou a máquina de Moore, tá certo? E feito isso, para finalizar, vocês apresentam uma especificação binária para o sistema, tá certo? Objetivo, vocês treinarem a questão da minimização de status, né? Ok? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula também, tenha sido possível entender o que eu quis passar para vocês. Obrigado.